Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Papo com o Doutor. E hoje vamos falar dos desafios do início da carreira na advocacia. Boa noite, boa noite. Boa noite galera, tudo bem? Vamos chegando. Aqui. Vou esperar a linha Dani entrar pra gente começar, galera. E esperar um pouquinho a galera chegar no Instagram. Olá! E aí, Tudo bem? Luiz? Estão me ouvindo? Tudo bem, tudo bem. A gente tá ouvindo bem. Também estou ouvindo vocês bem. Como é que Tá vocês ouvindo meu estão? cachorro bem? Também. Então tá bom, ó. Chama ele para participar também. Não faça isso. Vou esperar um pouquinho a galera entrar, Tá. só para que o Instagram demora um pouco a divulgar. Tá Conseguiram botar o efeito aí? E nem botou, né? Deixa eu ver como é que faz. Tem uma carinha aqui embaixo. Ah, Acho que já tá indo, olha lá. Botou um efeito, ó. tem um negócio até em mim, ó. Tava. Agora que legal. foi, ó. Boa noite, galera. Ai, meu Deus, a gente não sabe mexer muito bem. A Dani, deixa só de novo esse. Ficou muito bom. Galera, quem for chegando, clica no Já tô coraçãozinho até já tá gravando pra ela estar ciente. e que clica tá no gravando. aviãozinho para mandar para mais pessoas. Ah, legal, legal. Calma aí, vamos lá. Nossa, esse tem um efeito legal. Ah, não, tem uma coisa escrita aqui em cima. Envia, mas aí clica no meu, Luiz. Não, vocês não precisam fazer isso, não. Não, Foi? Conseguiu? foi, né? É, tá com efeito, eu Tá acho. certo. Tô mandando o Bruno também assistir. Pra assistir a live. Você está mandando aqui também. Tá, beleza. Manda aí. Natália, cadê a Natália? Está um pouquinho ruim, vocês estão conseguindo me ver normal? Sim. Pra mim tá bom. Está ruim pra você? Não, acho que tá meio embaçado aqui a minha. Vocês estão conseguindo me ver bem? Sim. Sim. Ah, então tá bom. Achei que tava travando. Galera, quem for chegando, clica no coraçãozinho aí para o Instagram entregar para mais pessoas. Ih, que legal. Vou botar do meu também. Ah, o meu é esse. Bota aí pra mim, coração. Ah, gente, por que eu não pensei? Tem que ser o coração da vida. Estamos com 15 pessoas aqui. Vamos começar? Podemos? Claro. Podemos sim. Primeiro, eu gosto sempre de começar me apresentando, porque pode ter alguém que não me conhece. Às vezes a pessoa até me segue, mas ainda não sabe direito quem eu sou. Então, vou começar me apresentando. Depois eu vou pedir para vocês se apresentarem e contarem um pouquinho quem vocês são. Beleza? Legal. Boa noite, galera. Tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe, eu sou estudante de Direito. Faço estágio desde o primeiro período. Atualmente estou no 8º período da faculdade. E eu criei esse Instagram com o intuito de ajudar outros estudantes de Direito a encontrarem estágio, porque eu vi que muita gente tinha dificuldade em saber como funcionavam os processos seletivos, saber como chegar no escritório e como ser aprovado também no processo seletivo. Por isso eu criei esse Instagram com esse intuito. Acabei criando um curso também para ajudar mais pessoas e ter recebido um feedback legal. E uma das coisas que eu criei aqui foi o quadro Papo com o Doutor, onde eu convido advogados experientes
para ensinar para a gente tudo aquilo que a faculdade não ensina, para a gente falar sobre carreira e sobre outras habilidades que a gente não vê na faculdade. E hoje estou muito feliz de convidar a Dani e a Aline, que eu já trabalhei, já foram minhas chefes, já fui estagiário delas, para falar aqui dos desafios do início da carreira. Porque eu resolvi chamar elas porque elas se tornaram advogadas muito jovens, abriram o próprio escritório muito jovens, muito antes assim do que é o normal, e elas com certeza enfrentaram diversos desafios e enfrentam até hoje. E eu queria convidar elas para a gente bater esse papo aqui, para elas ajudarem a gente a nos prepararmos para quando chegar a nossa vez lá. Bom, eu sou a Lili Queiroz, nós somos sócios do Costa Queiroz Advogados. Não é, Daniela? Você apresentar? Achei que você ia me apresentar. Não. Eu sou a Daniele Costa, né? Nós somos as donas do Costa Queiroz Advogados. Você quer que eu inicie a história? Eu posso falar um pouquinho da nossa história? Conta um pouquinho como é que vocês se conheceram e aí depois como é que vocês resolveram abrir. História, cara. Como é que vocês resolveram abrir o escritório? Na verdade, a gente se conheceu na faculdade, aquela faculdade antiga que se chamava Universidade com C. E aí a gente se conheceu, fizemos uma grande amizade e a nossa amizade se estendeu fora da faculdade também. A gente já conhecia uma família da outra, enfim. Só que essa faculdade ela teve alguns problemas que todo mundo sabe, né, gente? Ela faliu. Então, a Aline continuou na faculdade e foi para uma outra faculdade que a própria universidade aceitava os alunos. Eu saí, porque estava rebelde, saí e fui para uma outra faculdade aleatória, que foi a Mackenzie, Rio. E foi assim, né? E a gente se conheceu dessa forma. Depois da faculdade, vocês continuaram a amizade? A amizade, isso. Só que a gente trabalhou num outro escritório de advocacia. Eu ainda não era advogada, a Aline já era advogada porque ela se formou antes de mim. Eu era estagiária, ou seja, a Aline era minha chefe naquele momento. Pois é. E a gente ficou um tempinho, a Aline até trabalhou mais tempo nesse escritório do que eu. Nós saímos do escritório e a gente falou, por que a gente não abre o nosso? Na verdade, exatamente como a Dani falou, a gente nunca teve uma pretensão na faculdade de abrir escritório, não. A gente sempre pensava em carreira pública, alguma coisa nesse sentido. E aí, durante o curso, como fala, né? No primeiro período, quero ser juiz. É assim mesmo, né? A gente sabe. Essa história. Aí depois, aos poucos, a gente foi verificando que não era bem assim e que a advocacia, ela te dá uma liberdade muito grande da maneira que você trabalha. E não só de carga horária, né? Mas também eu acho que te dá mais qualidade de vida em determinados momentos, que sempre foi meu foco, sempre foi mais qualidade liberdade, de vida. Né? Sempre foi qualidade de vida. Não que o servidor não tenha. Sabemos muito bem que o servidor tem uma qualidade de vida. Mas vamos falar nisso. Aí o nosso foco era mesmo concurso público. Aí com o passar do tempo, como eu trabalhei no escritório, eu percebi que eu gostava daquilo, né? Que eu comecei Gostou de advogar. Perceber, exatamente, que a advocacia em si, ela é muito dinâmica, ela é muito bacana de se trabalhar. Então eu comecei a advogar nesse escritório e aí eu fiquei lá durante um bom tempo. Praticamente eu fundei o escritório, né? E aí depois de um tempo a Dani veio trabalhar com a gente. Trabalhou com a gente, aí a Dani resolveu sair do escritório. Depois que ela saiu, logo em seguida eu saí também. E aí a gente resolveu, poxa, vamos trabalhar juntas, vamos começar alguma coisa, já que eu sou advogada, mas você ainda não é, logo você vai ser. E aí ela decidiu realmente investir comigo. Ela falou, vou tentar também, não tô perdendo nada, a gente tá fazendo nada, vamos trabalhar juntas. E aí era só eu e ela numa salinha. E a gente começou assim, do zero, do nada. A gente nunca teve essa ambição de ser advogados. E aí a gente resolveu começar porque percebeu que a gente tinha um dom, a gente gostava realmente do que a gente fazia. Na verdade, assim, é importante dizer, muitas pessoas falam, mas o escritório veio do seu pai, da sua família, que herdou. Nada disso, gente. A gente começou do zero mesmo, como a Aline falou. A gente queria ser juíza, promotora, tudo que você pode imaginar, a gente já quis ser. Já quis ser advogada de tudo quanto é área. Barman, uma loucura. Barman? Não sei de onde ela tirou isso. Foi alguma história, né? Não sei, ela não chegou a me contar essa parte não, gente. Ela tá até compartilhando com vocês. Enfim, a gente quis ser tudo. E quando eu trabalhei também, antes de trabalhar no escritório com a Aline, eu trabalhava num outro escritório, que era pessoa jurídica. É pessoa jurídica. E, assim, é totalmente diferente quando a gente trabalha com autor, né? Com pessoa física. E eu já gostava daquilo, eu já gostava. Então, quando eu fui trabalhar no escritório que a Aline também trabalhava, que atendia as pessoas, né? As pessoas físicas, eu gostei mais ainda. Aí, eu já vi assim, eu já amava o direito. Eu falei, agora eu amo mais ainda. Eu tenho certeza
certeza do que eu quero ser. E quando eu saí do escritório e logo em seguida a Aline saiu, eu já tinha me formado. Só que eu ainda não... Eu deixei para fazer minha prova da ordem quando eu terminei minha faculdade. Isso foi uma escolha minha. Eu falei, vou terminar minha faculdade. Até porque eu tinha vindo de outra, então o meu horário era totalmente diferente. Eu estudava de manhã, de tarde e de noite na faculdade. Era bem complicado. Eu tô fazendo isso também agora, porque eu tive que fazer transferência. Tudo para se informar. Mas vale a pena, vale a pena. Vale. No final, eu falei, Aline, a gente vai abrir o escritório, eu vou passar na prova da ordem. E, graças a Deus, deu tudo certo. A gente já tinha aberto o escritório, eu ainda não era advogada, a Aline já era advogada, então ela já estava comandando tudo, eu estava ali junto com ela também. A gente já via ela, o futuro dela estava ali, né? Sim, então, faltava só mais um pouquinho. Ai, que tá aprendendo. A gente ficou bem nervosa agora. Então, e também, no outro escritório que a gente trabalhava, a gente era como se a gente já fosse advogada, né? Porque a gente lidava diretamente com os clientes, a gente praticamente fazia como se fosse um todo, né? Do início... Vocês aprenderam tudo, pegaram todas as áreas do escritório e quando saíram, resolveram fazer para vocês mesmos, que vocês já faziam para outras pessoas. Sim, eu já vim da pessoa jurídica, depois eu passei para pessoa física, a gente conheceu, né? Os dois lados também. E a gente falou, agora a gente vai ter o nosso. Eu já tinha saído do escritório, a Inês saiu também, e a gente fez o nosso. Querendo ou não, para você começar, é difícil você começar com pessoa jurídica, né? Então é mais fácil você começar com pessoa física, fazendo divórcio do seu vizinho, essas coisas. Todo mundo começa assim. E foi assim que a gente começou também, trabalhando até mais na área de direito de família, direito do consumidor. Direito de família, direito do consumidor. E tem uma área também que eu já fazia, que eu procurei até me especializar na área, que é direito de trânsito. Então, é uma área que o pessoal também busca muito. Agora, nada disso hoje é o que a gente foca mais. A Dani, sim, que a Dani se pós-graduou, especializada na área de família. E eu já fui para outra área, que já é a área de direito à saúde. Então, assim, no direito a gente vai se descobrindo. Vai vendo o que a gente gosta de fazer. Foi o começo que vocês deram start no escritório e depois foram vendo outras possibilidades, outras áreas que vocês gostavam e escolhendo qual área você quer se especializar. Exatamente, ele não vai ficar recusando no início de carreira. Sim. A gente tem que aceitar. E se não souber, vai ter que aprender. Então, para você começar, já é difícil. E você começar ainda exigente de público, acho que é pior ainda, né? Pra gente que tá começando, acho que é pior, né? Eu lembro até hoje, o primeiro dia que a gente abriu o escritório, já tinha um cliente lá, que foi uma indicação de um parente da Aline, de um primo, uma coisa assim, né? E ele queria, olha que incrível, ele queria se aposentar. Aí a gente, caramba, como que a gente vai resolver isso? Às vezes na faculdade nem tem direito previdenciário. É eletivo, né? A maioria é eletivo. É verdade. Eu já tinha trabalhado num escritório que ele lidava um pouco com o previdenciário, mas não era nada profundo, assim, eu vou aposentar. E assim, a gente tem uma coisa de bom, eu acredito, né? Eu acredito que é uma qualidade. A gente não tem medo. Então, quando a gente não sabe, a gente pega, a gente estuda, a gente se interessa, a gente vê várias decisões, jurisprudências, a gente consegue fazer, entendeu? Isso é uma coisa boa que a gente tem. Sim. Foi o que ela falou. Uma coisa não costuma recusar, a não ser que seja algo que seja totalmente diferente. Por exemplo, direito penal é algo que a gente não se interessa. Sim. Eu não sei nada. Na faculdade, todo mundo ama, eu sempre odiei desde o início. Né? Então, é uma Luiz odeia também. Também não curto, não, direito penal. Então odeia muito forte, né? Uma coisa legal que vocês falaram e que é muito interessante, porque quando a gente está lá na faculdade, principalmente pessoas assim como eu, que não tem advogado na família, a gente não sabe muito como é que vai ser o futuro, como é que vai ser a nossa carreira. E uma coisa bacana que vocês já trouxeram aqui é que vocês também abriram o escritório de vocês, assim, vocês duas sozinhas, não teve nenhuma influência de um pai já chegou, deu o escritório tudo preparado, ou então um pai já tinha uma experiência, foi só auxiliando vocês foram na cara e na coragem, com a experiência que vocês mesmos já adquiriram durante a faculdade e abriram o escritório lá na cara e na coragem. Isso é bacana, eu tento sempre incentivar as pessoas a pensarem assim, porque se a gente ficar pensando que precisa de familiar, que seja advogado ou juiz, alguma coisa assim, para a gente ter o sucesso na nossa carreira, isso acaba travando a gente. Não é uma verdade. Existem diversas pessoas aí, assim como eu, vou ser o primeiro advogado na família, assim como vocês que não tiveram um familiar para bancar ali o escritório, para bancar vocês no início da carreira, que conseguem ter sucesso. É só muita dedicação, estudo e coragem também, porque abrir um escritório assim, logo no início, acabando de ser formada, a Dani nem formada era ainda, é muita coragem, então parabéns para vocês. Eu já conheci a história, claro, mas só para destacar aqui para a galera se espelhar em pessoas assim, para seguir na carreira assim.
É verdade, Luiz. Na verdade, na minha família, a gente tem meu irmão é advogado também, Uhum. mas eu cheguei a trabalhar com ele, só que não, a gente trabalha de maneira muito diferente. Sim. Então não teria como a gente manter, por exemplo, uma sociedade, alguma coisa assim. Então meu irmão seguiu o caminho dele e eu segui com o Costa Grossa Advogados. Mas eu cheguei a trabalhar para o meu irmão, foi uma experiência incrível, porque ele me passava muito conhecimento, né? Porque ele também estava arriscando, também estava começando e empreendendo, porque ele também não tem ninguém na família que é advogado. Ele se formou uns 4 ou 5 anos antes de mim. Então eu fui estagiária dele e fui advogada do escritório dele também. Eu abri o escritório dele com ele. Então a gente Legal. conseguiu aprender. Eu aprendi muita coisa com ele, na verdade, né? E como eu aprendi com ele, eu falei assim, poxa, se eu conseguir para ele, eu vou conseguir para mim. E foi aí que a gente pensou, né? Poxa, claro que sim, você é capaz. Mas, assim, eu ouvi muita coisa negativa, mas muita coisa. Até a gente conseguir abrir efetivamente o escritório, foi muito difícil. Porque qual foi, assim, o ponto-chave para vocês decidirem, não, a gente vai abrir o escritório e não procurar emprego em outro escritório de advocacia, não estudar para concurso? Quando é que foi, assim, a partir de hoje a gente vai abrir o escritório? Como é que foi essa decisão e o que levou vocês a tomar essa decisão de abrir o escritório? Então, quando a Dani saiu primeiro, ficou em casa, desempregada. Uhum. Desempregada, que horror, né? Mas ficou lá em casa, estudante. E olha quem tá aí, ó, Tati. Tati tá aí, ó. Opa! E Tati! Oh! Eu tô sem óculos, então não faço a menor ideia. Aí logo depois que eu saí, eu falei com a Dani, eu falei, Dani, eu aprendi muita coisa lá, só que os escritórios de advocacia, cara, eu preciso desabafar, porque eu não aguento. Eles trabalham de uma maneira que eu não consigo entender, não tem uma valorização profissional. Então, Sim. quando você não se sente valorizado profissionalmente, eu falei, eu quero fazer diferente. Eu preciso trabalhar do meu jeito para mostrar que o meu jeito é certo também, porque essas pessoas estão colhendo muitos frutos. Tem muitos escritórios grandes aí que tratam as pessoas como escravos, né? E essas coisas. E eles estão dando certo. Então, eu quero trabalhar certo e quero que dê certo para mostrar que você trabalhar valorizando o próximo também dá certo. É uma maneira melhor de trabalhar. Então, eu prezo muito pela qualidade de vida, né? Dos meus funcionários e minha. Como eu já estava muito saturada, eu imaginei assim, eu quero trabalhar, quero fazer um diferencial e quero ter qualidade de vida. Então, eu vou tentar abrir o meu próprio escritório. E a gente tinha, assim, um caixa para, tipo, 3 meses. Se não desse certo em 3 meses, a gente ia ter que fechar. Então, foi bem punk mesmo, porque a gente já abriu com tudo certo ali, o contrato de locação da sala era, tipo, de 3 anos e a gente só tinha caixa para 3 meses. Então, assim, sempre colocando Deus na frente da situação, para que ele conseguisse prover, para que a gente realmente conseguisse segurar as pontas, fazer um caixa para o escritório ficar um pouco mais sólido, né? Mas, entendi. assim, foi o quê, Dani? Logo depois que a gente abriu, a gente já teve que contratar estagiário. Foi uma loucura, porque a gente não tava dando vazão de fazer as coisas. Então, já pegando esse gancho aí, como é que foi, assim, depois que vocês abriram, a decisão que vocês tomaram foi a vontade de realmente fazer diferente do que vocês viram em outros escritórios e aí vocês resolveram fazer a advocacia da forma de vocês. E como é que foi no início ali? Vocês abriram, a Dani já comentou que no primeiro dia tinha um cliente lá e vocês tinham caixa para 3 meses, mas como é que foram, assim, como é que vocês conseguiram os primeiros clientes para aí conseguir dar longevidade ao escritório e ele se tornar o que é hoje? Na verdade, a gente investiu nas nossas redes sociais, né? A gente criou um site, enfim, a gente criou o nosso Facebook, a gente tinha o Instagram, mas a gente excluiu ele, né? Criou um outro agora recente. Então, acredito que as mídias e o famoso boca a boca. Acho que é o principal, gente, indicação. Na verdade, os primeiros clientes que vieram foi indicações, né, de parentes, enfim. Assim que a gente acaba de se formar, eu não sei como que é. A gente ainda nem é advogada, mas já começam as perguntas. Já começam as perguntas. Vem todos os familiares. Mas agora que você se formou, deixa eu tirar uma dúvida com você. Aí você já tá trabalhando ali, porque você já começa a pensar, mas cabe uma ação, consumidor. Geralmente é consumidor, gente. Nunca é um caso tão geralmente difícil, vem os casos assim de amigos que comprou uma coisa e não chegou, ou então estão cobrando a mais dele. Com certeza. E sempre tem, sabe? Então você vai começando a fazer seu pé de meia ali nas suas açõezinhas de direito do consumidor. Apesar daqui no Rio de Janeiro não ter indenização tão alta quanto em outros estados, a gente consegue, né, gente? Então, assim, vale a pena. Minuto. Sem problema. Então, aí foi basicamente isso. Então, o primeiro cliente foi uma indicação
E os demais também partiram de amigos, indicações familiares. Lembra dos casos do meu tio? Um tio meu chegou com várias ações, assim, acho que ele tava esperando eu me formar mesmo. Pra quê, Daniela? Agora que você se Tava formou, segurando Nem tudo. todo mundo tem um tio desse, né? várias ações, tava tudo acumulado ali pra gente mesmo. Então, e aí ele já indicou um outro amigo dele e assim foi. E assim, a advocacia, ela veda um monte de coisa. A gente não pode fazer muita coisa que outros profissionais podem fazer, né? Sim. Mas a gente não tem vergonha de chegar, ouvir a pessoa reclamando com uma pessoa na rua, a gente chega, oi, está com problema? Caramba, tava ouvindo aqui, acho que eu posso te ajudar. Não tem essa, a gente não tem vergonha, a gente tem cara de pau de verdade. É isso aí. E assim, pessoa que pode pagar, bem, né? Mas a maioria não pode. Então você fica também tirando muita dúvida. É um trabalho também muito social, eu acho, a advocacia. Sim, com certeza. Com certeza. E como é que foi ali depois dos primeiros clientes? Vocês se formaram muito novos, abriram o escritório muito jovens e assim, vocês eram o escritório, não tinha ninguém por trás, vocês que resolviam todos os problemas. Como é que vocês faziam? Vocês sofreram algum tipo de objeção dos clientes por serem novas? E se sim, como é que vocês faziam para passar a autoridade, mostrar que vocês poderiam resolver o problema deles, mesmo sendo tão jovens? Como é que vocês venceram essa barreira? Gente, eu já tô até rindo, porque a gente passou desde o início, acredito até que hoje. até recentemente, até hoje, a gente ainda tem, sofre com isso. O cliente olha pra nossa cara e ele... você que é advogado? Nossa, tão novinha. Só que eu já tenho uma resposta pra dar, que eu já sou chata com isso. Mas você é tão jovem, nossa, mas você tem experiência? Você já viu casos assim? Então, Dani, sou chata com isso. Então, eu já tenho uma resposta para dar. Eu já costumo falar, que bom, né, que eu sou jovem, quer dizer que eu tô atualizada, eu pesquiso todos os dias, então eu vou conseguir te atender melhor. Olha, a lei recente, eu sei te dizer agora. Então, sabe, eu respondo ele, cortando, mas com toda a educação, dizendo sim, que por claro. eu ser jovem, eu tô totalmente atualizada do que um advogado mais velho. Eu já vi advogado, claro, não criticando, mas é porque o direito ele muda muito, ele atualiza toda hora. Que ele nem sabia mexer naquela maquininha do tribunal e eu fui lá ajudar ele, ensinar ele. Esse é velho, né? É bem antigo, né? Então, assim, nem sempre o advogado... Gente, eu vou falar pra vocês que é um desabafo pra mim, tá? Nem sempre um advogado que é mais velho, ele tem mais experiência ou ele vai saber mais que o advogado mais jovem. Entendeu? Então, eu sempre respondo assim, nossa, que bom que eu sou jovem, né? Quer dizer que eu tô atualizada, eu sei te dizer eu estudo todos os dias, então eu sei justamente te atender perfeitamente nesse ponto aqui, ó, vou trazer umas decisões aqui pra você. Então, o cliente ele já fica se sentindo mais confiante. Nossa, eu vi que você entende mesmo, que legal. Nossa, poxa, agora, gostei, doutora, vou fechar, entendeu? Acho que a advocacia é basicamente isso, né? Você tem que passar uma primeira impressão. A primeira impressão é muito importante, mas não é a que fica. Não adianta. Quando o cliente senta com você, ele te pergunta e ele sente segurança, pode ser até uma criança, que ele vai fechar contrato com você. Porque ele quer alguém para resolver o problema dele. Então, se você consegue quebrar ele com argumentos jurídicos, com o teu conhecimento, você consegue resolver o teu problema, entendeu? Tem clientes também que têm preconceito por ser questões de mulher. Ligam lá para fazer divórcio. Ah, a gente vai fazer divórcio. Tem algum advogado homem para me atender? Ah, eu não, senhor. Aqui só tem 2 advogadas mulheres. Mas vocês, mulheres, vão se ajudar. Ele acha que você vai advogar, na verdade, para outra parte. Né? Exatamente. Ele acha que eu vou prejudicar ele numa partilha por conta de eu ser mulher. E aí ele fala, você é mulher, você não vai conseguir me entender. E aí a gente fica um pouco sem entender o cliente realmente, porque não faz sentido o que ele está falando pra gente, sim, né? Não existe isso. Chegou uma vez um cliente lá no escritório, uma senhora, né? Então acho que pela idade mesmo ela já tem esse tipo de princípio. Daí ela viu a placa lá, né, de premiação do escritório, Costa Queiroz Advogados, premiação, tal, 2019. Ela, eu quero muito falar com o senhor Queiroz. Aí o recepcionista falou para ela, não tem o senhor Queiroz, tem só a doutora senhora Queiroz. É a senhora Queiroz. Aí ele falou assim, mas quem é? Ela é a esposa do doutor Queiroz? Eu falei, gente, mas eu sou esposa do doutor Queiroz, estou confusa. Não, eu sou a doutora Queiroz, na verdade. Porque não tem doutor Queiroz, na verdade, né? A pessoa tem que entender que a advocacia não é masculina. É muito pelo contrário. Acho que a gente deve ter até mais mulheres hoje advogados do que homens, porque é uma questão de porcentagem, né? A gente tem muito mais mulheres no mundo. Então, não faz sentido esse preconceito, tanto com a idade quanto com o sexo feminino, porque nós somos imparciais. A gente está ali para trabalhar pelo nosso cliente. Até mesmo em casos que a gente atua por uma criança, né, que é um menor de idade, no caso,
A gente também está ali para fiscalizar os atos do responsável, do pai e da mãe. Se a gente vê que o nosso cliente está sendo negligente ou imprudente ou qualquer coisa com o próprio filho, o meu dever legal Sim, é de com orientar aquele certeza. pai, reclamar com aquele pai, com aquela mãe, porque eu tô ali pela criança também, né? Então, cabe a gente fiscalizar, ajudar, seja o nosso cliente, homem, mulher, idoso, idosa. É um preconceito muito bobo, mas que tá aí todos os dias. Eu lembro até quando eu tava para abrir o escritório, uma pessoa me falou assim: você é louca, como é que você vai abrir? Porque eu tenho uma filha de 7 anos, você sabe, né, Luiz? E tenho um Aham. de 1 ano e 9 meses. Aí a pessoa falou: como é que você é louca? Como é que você mãe, vai abrir um escritório do nada, Você do já era zero? mãe antes É, antes de se formar, só para a galera ficar sabendo aqui que eu era mãe ainda, antes de me ainda formar. teve esse. Não vou falar um obstáculo, porque assim, o filho eu acho que é uma das melhores coisas que É uma pode ter na nossa estabilidade, vida. né? Mas é É, porque ele vir cedo ali, quando a gente está iniciando a nossa carreira, ainda não tem muito como sobreviver nós mesmos, e ter ainda um filho para criar, é uma verdade. dificuldade a Tem mais, essa sim. responsabilidade. Aí a minha filha tinha 1 ano e pouco, 2 anos, quando eu fui abrir o escritório. E aí falando: você é mãe, como é que você vai abrir o escritório? Você é mãe, dona de casa também, né? Porque eu tinha que fazer tudo em casa. Aham. Você tá fazendo a pós. Como é que você vai abrir o escritório? Como é que vai conciliar tudo? Não tem como. Eu não vejo você como Porque o advogado que abre o escritório também é um empreendedor, né? Eu não Sim, vejo você como uma empreendedora, eu vejo você como uma funcionária. Eu fiquei chocada. Eu falei assim: nossa, ele tá realmente me subestimando, né? Porque é claro que eu posso. Eu posso e eu vou. E aí foi que a gente realmente seguiu. Não posso dizer que eu não fiquei muito triste. Fiquei triste no dia que eu ouvi, porque foi de uma pessoa muito próxima. Mas, às vezes, as pessoas falam sem pensar também, né? Acredito muito nisso. Só que, assim, choca quando a gente escuta esse tipo de coisa. Porque hoje eu sou mãe de 2 e continuo com o escritório aberto, graças a Deus. E a vida segue, gente. Não tem mais esse tipo de dificuldade, não. Porque eu acho que, justamente, a vida, ela é dinâmica. Tudo vai mudando, mas eu acho que vai mudando para melhor, vai mudando para se aperfeiçoar. A Dani, por exemplo, não tem filhos hoje, mas mesmo se ela tivesse, ela só ia agregar mais ainda ao escritório. Não acho que ela vai deixar sim, de produzir por conta da criança, entende? sim, com certeza. É mais uma Então, motivação, né? Tem que É, porque precisa. trabalhar para sustentar porque tudo. tem que É, botar o leite da criança na mesa, né? Com certeza. Sobre o que vocês falaram sobre ser jovem, a Dani falou ali bem no início, eu acho que é exatamente isso. A gente tem que tentar, eu imagino que seja assim, tentar quebrar essa objeção do cliente, mostrando que realmente a gente sabe resolver o problema dele, por mais que no início ele tenha esse preconceito: é muito jovem, não vai ter experiência, não vai conseguir. Mas ali na reunião, na conversa, a gente mostrar, deixar claro para ele tudo que vai acontecer no caso dele, deixar claro para ele que você sabe cuidar do caso, é aí que quando ele sentir segurança com o advogado que demonstrar mais segurança, é que ele vai fechar, independente da idade. E essa da idade. resposta da Dani foi bem bacana, galera. Se vocês estiverem vendo aí, anota, porque eu com certeza vou usá-la também, se precisar futuramente. E vai ficar gravada aí, depois vocês assistam de novo. Porque é bem interessante. Você mostra as vantagens de você ser jovem. Não que ser jovem ou ser mais velho seja melhor nem pior, mas você joga ali, joga com as cartas que você tem. Nossa, eu lembro até hoje de um cliente, era um cliente de família, né? Ele tinha um problema com a filha em relação à pensão. E quando ele olhou para mim, gente, eu lembro até hoje, ele falou assim para outra pessoa: ela que é advogada? Ele fez literalmente assim. Aí eu falei: pois não, sou eu que sim, sou advogada, doutora Daniela Costa, muito prazer. Aí ele começou toda a reunião falando super baixinho. Super, eu não sei se ele Aham. estava envergonhado, ou o fato também de eu ser mulher, porque tem muito isso que a doutora Aline falou. Ai, a mulher estava defendendo a mulher. Ah, ainda perguntou se você tem filho. Eu falo: não tenho filho não, mas eu tenho vários afilhados, que como todos são meus filhos. Então, eu acho que eu consigo entender bem o que você está falando. E é por opção, tá, gente? Não quer dizer que eu não vá ter filho, Nossa. não sei, né? Então, ele começou falando tudo bem baixinho, bem baixinho. Eu fazia assim, para poder ouvir. E aí, quando eu fui conversando com ele, mostrando meu conhecimento, mostrando todas as possibilidades, todos os caminhos, todas as consequências que poderia ser feito, ele já começou a se soltar. Então, ele já começou... A postura dele mudou, porque Muda. ele já se ergueu e já começou a falar Sim, como se estivesse conversando com uma pessoa normal, da idade dele, talvez. E no final, ele perguntou a minha idade. Na época, eu era bem mais nova. Eu falei, ele falou: nossa, mas você é... Nossa, gostei muito, assim, fiquei muito impressionada. Eu não esperava
ser atendido por você, por uma Acabou pessoa gerando que ali não tem uma... tanto Você conhecimento. superou as expectativas dele. E ficou super feliz, super empolgado em fazer a ação, né? Porque era possível. Enfim, eu era pós-graduada ainda naquela época, e aí me motivou mais ainda a me especializar. Agora eu quero fazer, eu tenho isso, né? Quando a pessoa fala que não dá para fazer, ou que não acredita, então calma aí que eu vou fazer diferente. Eu acho isso ótimo. Eu acho que a gente tem que ser esse tipo de pessoa exatamente. Quando a gente pegar algum comentário negativo, alguma coisa que deixa a gente para baixo, às vezes assim, a pessoa nem faz por mal, é porque ela tem a visão dela e quer tentar te ajudar, mas a sua visão é diferente. E aí você tem que pegar esse comentário negativo, essa coisa que te botou para baixo, e usar como energia para subir os degraus que você tem que subir. Exatamente. A gente fez assim, né? Temos feito e acho que vamos continuar, porque nunca acaba, né? Acho que ainda continuamos novas, ainda não temos cabelos grisalhos, então a gente ainda vai continuar ouvindo isso, mas assim, com muita positividade. E para mim é natural. Nossos clientes lá, a gente tem muito cliente idoso por conta da área que a gente trabalha. Sim. E eles já sempre chegam lá ressabiados por conta das advogadas novas que vão atender eles. Aí fala assim, nossa, mas o advogado do plano de saúde já é um senhor, como que pode? Ele tem uma bagagem muito maior. Daí a gente tem novamente que passar o nosso conhecimento para o cliente ficar tranquilo e entender que a idade realmente não quer dizer nada. Até porque tem muita gente se formando bem mais velha hoje, né? Nas faculdades e até menos tempo de OAB do que a gente. Então, assim, é uma informação que a gente passa de cara para o cliente, que é que o escritório é nosso, para que ele se sinta mais seguro. Sim. E ser atendidos pela gente. Então, a gente fala assim, oi, boa tarde, boa noite. Eu sou a Aline Queiroz, sócia do Código Geral dos Advogados. A gente não fala isso para engrandecer ou nada desse tipo, não. É justamente para o cliente se sentir mais seguro, porque ele vê que a gente tem um ponto fixo, que nós somos sócios, para a gente ver que nós somos pessoas idôneas, sabe? Eu acho que isso ajuda muito também. Ajuda bastante, porque eu enfrento um pouco disso. Até quando trabalhei com vocês, os clientes ligavam e queriam falar com as advogadas que eram as sócias do escritório. Eles se sentem mais seguros, por mais que os funcionários estejam bem treinados e a informação acaba sendo às vezes a mesma, eles se sentem mais seguros de ouvir isso de quem é o dono do escritório do que de um funcionário. Isso é normal. Tem um comentário aqui, e eu vou destacar, que é o comentário do meu chefe, ele está aqui na live, está assistindo, e ele tem uma história um pouco parecida com a de vocês, porque quando ele abriu o escritório também ele não era formado, abriu com um amigo dele, então com certeza ele enfrentou todos esses tipos de objeções, e foi um tempo atrás onde as coisas eram mais tradicionais ainda, e acho que ele falou aqui, ó, ser jovem pode impactar no primeiro momento, mas a solução apresentada é mais importante, e justamente aquela primeira impressão pode gerar um baque ali para o cliente, de ver pessoas tão jovens, que ele vai ter que largar o caso dele, deixar na responsabilidade, mas quando você vai falando, mostrando conhecimento, ele vai ficando mais tranquilo. Exatamente. O conhecimento é tudo no direito, gente. E tem que se atualizar o tempo inteiro. Sim, sim. Eu sempre incentivo. Quando vem me perguntar, você acha que eu deveria fazer o curso tal? Faz. E o curso tal? Faz também. E após tal? Com certeza. Né? Porque é importante. E a gente tem muita sede de conhecimento lá no escritório. Então, a gente quer saber tudo, fazer tudo. A gente tem isso de bom. Eu a vejo como uma qualidade também, né? Essa sede de conhecimento, de querer aprender, de querer saber, de querer fazer. Para você se diferenciar hoje, no meio de tantos profissionais, realmente, pelos títulos que você tem, pode até ser, mas o conhecimento, ele é muito importante. Tem muito curso que não gera certificado, mas que tem uma bagagem sensacional. Né? Então é importante você fazer. Nós temos esses cursos de extensão, pós-graduação, mas tem vezes que não vale a pena, porque o tempo que uma pós-graduação vai tomar seu ali, não vale a pena. Você às vezes só precisa do conhecimento. E o próprio Código de Ética da OAB, ele entende isso. Você, né, vai medir a sua especialidade de acordo com o seu conhecimento. Então, se você tem muito conhecimento sobre aquele tema, você pode se denominar especialista. Então, é muito interessante. Então, e o que eu vejo na prática lá no escritório é que o cliente, ele, no início, ele vai procurando, ele procura as recomendações, pergunta qual faculdade você fez, quer saber se você está fazendo uma faculdade pública, porque é tudo de bom, quer saber se você está fazendo uma pós-graduação na PUC, alguma coisa nesse Faculdade pública, no mínimo 8 anos para você se formar. É exatamente isso. E aí, quando você já fala que não, o cliente já fica assim, poxa... Mas aí você passa novamente o conhecimento e o cliente ele consegue sentir aquela firmeza em você e ele fecha o contrato.
E de verdade mesmo, eles chegam com uma expectativa de que o melhor é o profissional que estudou na UFRJ, alguma coisa assim, mas depois você consegue, aos pouquinhos, explicando para ele todo o teu conhecimento, ele fica tranquilo. Entendeu? É muita coisa que a gente tem que enfrentar, porque são muitos profissionais aí desqualificados. Então, se você conseguir se dedicar um pouquinho todos os dias, já aprender um pouquinho mais todos os dias, vale muito a pena. A faculdade em si, eu nem me lembro o que eu estudei, sinceramente. Eu não acho que ensina basicamente nada. É triste. Agora, os Porque cursos há que muita você faz teoria pra também. OAB, Quando você vai ver no dia a dia do história de advocacia, é diferente de como se aplica. Totalmente. Vale muito a pena fazer esses cursos quando você não precisa nem terminar a faculdade. Pode fazer durante a faculdade mesmo. São cursos que vão te agregar demais. É a prática. A prática é muito diferente da teoria. Sim, muito diferente. Muito diferente. Eu tava lembrando aqui, a doutora Eline tava falando, e eu tava lembrando, assim, de uma professora que falou na faculdade que quando você comentou, né, que abriu o escritório dela e que no início ela dormia no escritório. E aí eu ficava pensando, como será que é? Como assim dormir no escritório? Ela disse que passava o dia inteiro, depois ela ia para casa, tomava um banho e voltava para o escritório, jantava e dormia no escritório. E eu ficava assim, gente, como que pode ser? E aí, a Aline, a gente já passou por isso. A gente não chegou a dormir, mas a gente já saiu do escritório 11 e pouca da noite. Plantão de madrugada. Plantão judiciário, enfim. Então, a gente já começou a entender. A gente até falou, nossa, a gente pode até trazer um colchão já, às vezes. Porque são tantos casos que a gente quer se dedicar, que a gente briga, que a gente luta, que a gente fica ali. Não, a gente só vai sair daqui quando a gente conseguir achar uma solução, né? E a hora vai passando. Então, realmente, foi o que a doutora Aline falou. É conhecimento, é você se dedicar mesmo, é você gostar. Não adianta, eu fiz o direito só porque meu pai queria que eu fizesse. Não adianta, gente. Não adianta, você tem que amar. A gente fala, né? A gente ama o que a gente faz. Mas é muito difícil lidar com o público. Gente, mas em qualquer profissão é muito difícil lidar com o público, né? Não tem jeito. Você tem que amar. Você ama o que você faz, então as coisas fluem naturalmente. Exatamente, tem que fazer. Uma coisa que eu sempre falo também, para quem eu tenho oportunidade aqui no Instagram, é para os estudantes de direito se atentarem para outras áreas que envolvem a advocacia, mas que a gente não aprende na faculdade, como prospecção de clientes, gestão de escritório de advocacia, porque isso a gente não vê na faculdade, marketing, e também fazer cursos que vão além do direito, que vão te trazer habilidades necessárias para você advogar, porque na faculdade a gente não aprende sobre oratória, sobre como fazer uma reunião com o cliente, não aprende nada disso. Então, se você puder viver essa experiência, o caminho mais curto para você viver essa experiência e fazer isso é encontrar o estágio, por isso que eu falo bastante. Quem tiver a oportunidade, começa a estagiar o quanto antes, desde o primeiro período. Eu consegui, graças a Deus, desde o primeiro período que eu saí correndo atrás, igual um maluco, porque é essencial você ter a experiência de aquilo que a faculdade não te ensina, porque na advocacia você vai ter que fazer muita coisa que a gente nem vê na faculdade. Totalmente. Eu acho que a gente não vê quase nada do que a gente faz na prática mesmo. E saber lidar com as pessoas é o principal. Independente se você trabalha para pessoa jurídica, para pessoa física, você tem que saber, você tem que ter muito jogo de cintura, porque você está lidando com problemas, né? Problemas dos outros. Sim. Então, acho que pior ainda. Tem que ter jogo de cintura, tem que saber se portar, ter muita paciência, muita. Mas é como você falou, fazendo os cursos de extensão já ajuda demais. Galera, quem tiver perguntas, manda aí para Dani e a Aline responderem. Se vocês tiverem alguma curiosidade sobre elas também, sobre mim também, pode mandar. Eu queria perguntar aqui, já que a gente está com bastante tempo ainda, sobre estágio. O meu perfil ele é muito voltado para ajudar os outros estudantes de direito a encontrar estágio. Eu queria saber assim, o que vocês avaliam na hora de contratar um estagiário e falar, não, essa pessoa vai ser a pessoa contratada. A gente, na verdade, Luiz, a gente avalia muitas coisas que você ensina no seu curso e os vídeos que você faz. Quando eu vejo, eu falo, caramba, parece que o Luiz sabe exatamente o que a gente está querendo. Se a gente está procurando um estagiário, você vai lá dar uma dica e a gente fica assim, nossa. Eu lembro de um vídeo que você fez que eu nunca mais esqueci. E eu até comentei com a Aline. Você fez um vídeo falando assim, gente, sobre proatividade. Eu vi uma questão de um processo, eu já resolvi, já falei com o cliente, já peguei o documento e já juntei no processo. Quando o meu chefe for ver no dia seguinte, eu já vou ter feito tudo. E isso era algo que a gente prezava muito, até quando você trabalhou lá no escritório, né? Você fazia isso. Você pegava o processo, resolvia,
Quando você ia falar com a gente, você já tinha feito. A gente achava isso incrível. Então, isso, a proatividade de você querer ajudar o próximo, de você se empenhar e querer resolver. Mesmo que você não saiba, você perguntar, isso é algo que eu acredito que não só eu, como a doutora Aline também admira, né? Não, com certeza. E isso é quando a gente já contratou, né? E aí, isso é uma Sim. coisa que a gente faz, já fidelizou, já não quero nunca mais que vá embora do escritório. Mas a gente tem também os pontos para poder contratar o estagiário. Até quando você for olhar no escritório, a vaga não tinha absolutamente nada a ver com o que você queria, né, na época. E aí eu falei, caramba, esse menino é tão bom que a gente vai moldar a vaga pro horário dele. Eu quero moldar a vaga pro horário dele porque eu quero o Luiz trabalhando aqui com a gente. Então, o que você posta, que também tem essa questão da escrita, de como você fala, de como você se demonstra ali, querendo vestir a camisa do escritório. Você conheceu o escritório antes de uma reunião. Sim. Então, tudo isso é um diferencial Sim. muito grande. Mas eu acho que o principal é a humildade. Para mim, a humildade de uma pessoa que chega numa entrevista é um dos principais pontos. Geralmente, eu faço as entrevistas lá do escritório. Quando eu não faço, eu chamo de novo para mim fazer. Eu quero ter certeza que aquela pessoa é a pessoa que realmente vai se destacar, que vai seguir com a gente, pelo menos por um caminho, por um tempo legal. Então, eu vejo muito a humildade da pessoa, se a pessoa realmente está interessada. A pessoa pode não ter bagagem nenhuma, zero. Mas se a pessoa está interessada... Caramba, gente, você já conta aí de 0 a 10, a pessoa já tá com 5, entendeu? Aí a pessoa tem que escrever bem. Por quê? Se ela não escreve bem, ela tem pelo menos que falar bem. Porque a gente pode botar ela, por exemplo, para fazer um atendimento ao cliente. Entender o cliente. Que escreve bem para fazer peça. A gente também tem que saber dividir o que a pessoa faz de melhor. Mas eu gosto muito de ler o que o estagiário escreve. Geralmente a gente pede para fazer um textinho, não para ver o que a pessoa está respondendo, se está certo, se está errado. Eu não quero saber o entendimento do estagiário sobre a lei dos juizados. Mas eu quero ver como que se ele consegue desenvolver uma história, né? Com início, meio e fim. Se ele consegue pegar daquele entendimento ali e não colocar, é a lei do juizado. Poxa, que o advogado consegue discorrer em uma linha, não faz sentido. Tem que discorrer um pouco mais, né? Tem que falar, essa lei foi criada para ajudar. Então, assim, acho que a gente tem que ter esse feeling na hora de fazer uma entrevista. Inclusive, eu só fui aprovada em uma entrevista, que foi a primeira que eu fiz na minha vida. E eu falei, nunca mais eu vou ser aprovada em entrevista. E eu nunca mais fui aprovada em entrevista. E eu trabalho desde os 13 anos de idade. E todos os escritórios que eu fiz, entrevista, eu fui chamada. Escritório, já fui garçonete, eu fui 1 milhão de coisas que você imaginar. Então, acho muito importante você saber falar, saber se portar, mas nunca se sobrepor a outros. Eu vejo muita competição entre eles mesmos. Teve uma reunião uma vez que o estagiário falou para mim assim, pode mexer no celular enquanto fazia prova? Eu acho que eu tava lá ainda. Tava, Luiz? Acho que eu tava. Por quê? Eu falei, por quê? Aí ela, porque um colega meu tava mexendo. Eu falei, você fez a sua prova? Aí ela fez. Eu falei, então se preocupa com o seu. Porque não faz sentido você querer... Você acha que eu vou contratar uma pessoa que tá dedurando o outro ali? Sim. Você tá criando conflito ali antes de entrar no escritório, né? Sabe? Se ela tá mostrando que ela não sabe se relacionar em um ambiente de trabalho com outras pessoas. Exatamente. Tem que saber se relacionar, Luiz. A gente não quer pessoa que cria intriga num ambiente tão tranquilo que a gente tem. E assim, se ela fez o dela muito bem feito, ela não tem que se preocupar se o outro olhou na internet. Sim. Porque a gente tem câmera no escritório, se a gente quisesse ter esse cuidado, a gente olhava, né? Então, assim, são coisas tão pequenas que as pessoas não percebem a postura delas na hora de uma entrevista e acaba sendo excluído de cara, vai ser excluído de cara. A questão também da apresentação. A apresentação, a roupa, gente, tem que ser roupa social. Você não vai de jeans para uma entrevista a não ser que você realmente não tenha a condição financeira de comprar uma roupa, uma calça preta, você vai de jeans, fazer o quê? Mas a gente sempre recomenda, tenta ir de social. Por mais que o cara seja tranquilo, tenta ir de social. Porque a aparência do estagiário, ele conta muito, gente, para uma entrevista, né? O que mais você olha aí no estágio do estagiário? O que eu queria destacar que vocês falaram é que realmente o que eu mais acho que faz a diferença na hora do advogado falar, não, é você que vai trabalhar comigo. É você demonstrar ali que você está com muita vontade de aprender e que você está com muita vontade de trabalhar. Porque foi isso que eu demonstrei nas entrevistas que eu fiz e que me fizeram ser aprovados, porque eu não tive indicação, eu não tinha uma faculdade das faculdades classe A para falar, sou da faculdade tal.
Então, o que eu tinha, a ferramenta que eu tinha era mostrar que realmente era verdade, que eu estava com muita vontade de aprender, porque eu queria ser advogado, eu precisava ter essa experiência de estagiar. E foi isso justamente que me fez ser aprovado no escritório de vocês e no escritório que eu estou hoje. Eu não tinha, quando eu fui aprovado no escritório de vocês e no outro também, eu não tinha muita experiência. A minha experiência era pouca, era muito diferente do que eu tenho hoje. Claro que já sabia, já entendi um pouquinho. E na prova, justamente, o que eu fiz foi escrever bem, nas duas provas. Eu mostrei lá, escrevi da forma que se deseja que uma pessoa que faz direito escreve. Mas o ponto que eu queria destacar que é o principal, é você demonstrar que você está com a faca nos dentes, que você quer trabalhar, quer aprender. Eu acho que isso é que faz a diferença. Você pode, às vezes, não escrever tão bem assim, mas se você tiver com muita vontade, você vai fazer um trabalho muito melhor do que outra pessoa que escreve bem, mas não está com tanta vontade. Vai fazer por fazer. Teve uma estagiária que a gente contratou que já tinha acabado a entrevista e antes de acabar ela falou assim, olha, só que eu preciso ressaltar que eu gostei muito do ambiente, gostei muito com que vocês trabalham, que eu vi no site, e eu tô realmente muito interessada na vaga. Se você puder lembrar disso no momento da seleção, eu agradeço. Eu fiquei tão comovida que é obviamente que eu me lembrei. Então, ela me chamou a atenção, ela se destacou, Sim. ela já naquele momento ali, ela demonstrou que queria muito mais do que os outros que estavam ali. Né? E a gente, obviamente, chamou ela para trabalhar com a gente. Então, de fato, se você não vestir a camisa, se você chegar ali com a mesma cara que você entrou, não adianta. Você tem que, naquele momento da entrevista, se abrir para a pessoa, saber falar, saber conversar, realmente mostrar o que você tem de conhecimento. Se você não tem de conhecimento, mostra que você tem sede de conhecimento, porque já vai ser suficiente. A gente também está ali para o estagiário ele nunca vai saber tudo, nem o advogado nunca vai saber tudo, não tem como, gente. Então, a gente não vai exigir nível de conhecimento, a gente vai exigir vontade de aprender, vontade de realmente trabalhar com a gente e fazer com que o escritório cresça, para que você também cresça junto, né? E lá foi um ambiente onde eu assisti, assim, tanto que eu gostei muito de trabalhar. E eu acho que isso, na verdade, não é sorte, é um encontro da preparação e acho que a gente acaba atraindo pessoas que têm a mesma energia que você. Tanto no escritório que eu trabalho hoje, quanto lá em vocês quando eu trabalhei, é um ambiente muito bom, assim, que ele proporciona um aprendizado, porque é um ambiente tranquilo, que não te pressiona, não excede o limite da pressão. Ele te pressiona, claro, para você evoluir sempre, aprender mais, tá sempre trazendo elementos para você evoluir, mas não foge do saudável. E isso é que é legal. E a gente acaba, no ambiente, se tornando amigo. E isso deixa o trabalho ainda mais legal. A gente fica com mais vontade de aprender, mais vontade de fazer um bom trabalho. E queria só parabenizar vocês pelo ambiente que vocês criaram, que realmente é excelente para o aprendizado. É um ambiente que o estagiário deveria ter, mas a gente sabe que não encontra em qualquer lugar. Estão pedindo aqui, ó, dicas. Tá com saudade? Tá com saudade já, né, Luiz? Estão pedindo aqui dicas para passar na OAB. O que vocês falam aí sobre a OAB? Caramba. Adoro, OAB, adoro. Então, gente, assim, cada um tem um método de estudo, né? A minha forma, eu acredito que quando eu comentei com um amigo meu, eles me chamaram de maluca. Mas, gente, é o meu jeito. Eu me dedicava 100%. Eu não ia na esquina. Ah, mas você não tirava um dia para descansar, um dia para ir no cinema, um dia para dar uma volta? Não, mas é porque é o meu jeito, porque eu achava que se eu fosse naquele dia no cinema e eu reprovasse, eu ia lembrar desse dia. Aquele dia que eu fui no cinema, se eu tivesse estudado, talvez eu teria passado. É verdade. Então, eu me dedicava muito, assim, de manhã até eu não aguentar mais. Às vezes eu tinha dor de cabeça e eu botava um foco também, para não ser nada absurdo. Eu só vou sair daqui quando eu terminar aquela terceira aula de tantas horas. Quando eu chegava lá, eu via que eu não aguentava mais, que a minha mente estava exausta e eu parava. Então, assim, eu me dediquei mesmo de manhã até o horário que eu aguentava todos os dias, até chegar o dia da prova. E graças a Deus, deu tudo certo, assim. Passei de primeira, a doutora Aline também. Passou, assim, de primeira. Mas... Ah, cara, eu tenho muito orgulho de falar, porque é punk, é difícil demais passar na ordem. Gente. É difícil demais. E você pode não passar de primeira, também não importa. O importante é você passar. Você vai ser tão advogada quanto a gente. Mas eu passei na ordem, eu estava no 9º período. E aí eu falei para meus professores todos, pelo amor de Deus, me passa logo que eu já passei na OAB, eu não aguento mais estudar. E aí eu fiquei muito sem chão. Mas enfim, deixa eu voltar a falar como é que eu passei na ordem.
Para a ordem, além da dedicação 100% integral, eu acho que é muito importante você fazer questões. Cara, eu fiz todas as provas da ordem que tinha tido até aquela data e refiz todas as provas, fiz e refiz. Eu acho que isso, para a primeira fase, não tem erro, cara. Se você estudar pelas questões que já caíram na OAB, você consegue passar. Eu refiz todas as provas. Quem puder já ir fazendo, gente, tá na faculdade, já vai refazendo já. Treina, não tem já vai treinando, gente, porque as provas estão disponíveis no site. Já vai fazendo, você consegue pegar uma bagagem gigantesca. Eu fiz um curso para a ordem do primeiro período, na primeira fase, que era só aos sábados. Então ele começava às 8 e terminava às 6, porque era o único horário que eu tinha, porque eu estudava, trabalhava e fazia curso também. Então não tinha como eu fazer em outro horário. E tinha minha filha bebezinha. E eu estudava somente no sábado. E no domingo eu assistia YouTube. Cara, YouTube tá tudo de graça, gente. Tem milhares de professores aí corrigindo questões, explicando por que tá errada. Gente, tudo de graça. Não pagava nada. E assim, eu fui fazendo isso e graças a Deus eu fui muito bem na primeira fase. Muito bem na primeira fase, tô louca. Fui bem na primeira fase. E na segunda fase eu fui melhor ainda, porque você escolhe a área de atuação, né? Que é o meu direito civil. Graças a Deus, que é a área de atuação que eu e a Dani fizemos a prova de segunda fase. Então, eu fui bem na segunda fase, realmente eu fui bem, acho que eu tirei, sei lá, 8 e pouco. Mas a questão do conhecimento que você adquire ali, estudando para a ordem, já vai te ajudar para a advocacia em si. A advocacia você aprende já do momento que você começa a estudar para a OAB, entendeu? Sim. Aprende muito. Principalmente na segunda fase. Exatamente. Assim, né? Na faculdade, não, mas no estudo para a OAB, já. Você tem que conhecer todas as peças. Exatamente. Te ajuda muito o curso. E aqui fazendo uma merchandise do direito civil, né? Que foi o que a gente fez. Não é algo desesperador. Todo mundo fala, você é maluca! Ignora São milhões de peças! Isso é muita matéria. Direito civil falam que é muito extenso e aí acaba ficando difícil. Escuto muita gente falar isso. Primeiro, assim, você tem que pensar, tem que ter um insight, assim, pensar assim, olha, o que você está estagiando no escritório? O que você faz no seu escritório? Eu trabalhava com direito civil. Eu via todos os dias. Era um contencioso em massa. E a Aline, na época, como ela já era formada, ela até falou, Dani, tu não faz outra coisa, faz aquilo que você vê todos os dias. Aí eu falei... Vai fazer trabalhista, porque tem um índice maior. Porque é mais sentido, porque é mais fácil, porque só pode ser essa e essa peça. Não, eu vou, é o que eu gosto. E outra, você tem que gostar da matéria. Não vai fazer tributário ou não sei o que, não sei o que, porque é mais fácil, porque o código é pequenininho. Faz o que você gosta. Faz o que você gosta. Porque assim, você tem que meter literalmente a cara no livro. Você já que é pra você estudar, estudo que você gosta, estudo que vai agregar. Inclusive, eu tive vários destaques no trabalho onde eu estava na época, porque eu agreguei demais, porque o conhecimento que você adquire nesses cursos preparatórios da OAB, que são super intensivos, gente, é muito intensivo mesmo. Você leva para a tua vida toda. Então, se eu puder hoje fazer um novo curso para a segunda fase da ordem, eu faria, porque o conhecimento é maravilhoso, é sensacional, entendeu? Para a primeira fase, com certeza, é copia e cola, código, copia e cola. Para a segunda fase, é totalmente conhecimento da área. Então, você vai dominar? Claro que não. Mas você vai saber desenvolver um conhecimento ali. Você vai saber uma estrutura da peça. Então, você vai bem se você fizer a área que você gosta. Isso. Né? E não são milhões de peças como todo mundo acha, não, gente. São peças específicas. Peças que, se você trabalha com isso, você vai ver todos os dias, você vai saber fazer. Eles vão te ensinar. A minha foi agravo e a tua também. Coincidentemente, fizeram a mesma peça. Não tinha agravo, muitos anos não tinha. E eu lembro o que eu fiz de estratégia. Eu peguei todas as provas da ordem, tipo, de um determinado tempo até a última e comecei a ver. Essa foi apelação. Essa foi agravo. Agravo só teve, na época que eu e ela a gente fez, só teve 2 vezes. A dela é a minha. É uma coisa assim incrível, né? Essa aqui foi inicial. Essa aqui, no cível, no caso, que foi o que eu fiz. Então eu fui fazendo, eu falei, nossa, teve muitas apelações. Então não deve ser apelação. Então, mas é tudo a gente não tem como saber. Eles podem né? A caixinha de surpresa. Muitas vezes. Só que aí eu lembro até hoje que o professor na época perguntou o que poderia ser. E aí eu falei, olha, eu vendo aqui, eu acho que eles podem colocar agravo, porque eu não vejo agravo há muito tempo. E era agravo de instrumento com tutela. Totalmente igualzinho a minha, igualzinho. E coincidentemente caiu. Quando eu olhei, eu até ri. Eu falei, glória a Deus. Eu já tinha passado pra ela, Luísa, ela passou. Você ensinou, ela só foi e fez direitinho, né? Teve uma boa professora. Copia aqui, copia meu agravo. E manter a calma, gente. Nada de desespero. Você tem o seu tempo pra fazer. Você Cada confia um em você. Você sabe.
você sabe, você viu aquilo ali, se você se dedicou, eu olhava para as perguntas, eu lembrava do meu professor ensinando no quadro. Para você ver como fica na cabeça. Então, assim, você aprende. Então, mantenha calma, foco, disciplina, faz o que você gosta, como a Aline falou. E na época ela me orientou e eu segui e deu certo. Graças que vai a dar Deus. tudo certo. Se não passar de primeira, passa na segunda. Passou na segunda, passa na terceira. Eu tive Isso aí. um chefe, quando eu era estagiária, que ele passou na 7ª vez. E ele era o mais inteligente do escritório. E Porque ele a só pessoa, passou ela fica na muito 17ª, nervosa. entendeu? Ele só passou na Fica 7ª. nervosa. Mexe muito não com o é? emocional, né? Ih, acho que deu uma travada. Ih, será que fui eu? Galera, comentem aqui se fui eu, se não. Agora eu Oi, tô Luiz. vendo vocês. Voltaram? Sim, sim. Agora eu tô escutando. Tá. Pra gente fechar com chave de ouro, que faltam 5 minutos, fizeram uma pergunta aqui, vocês já falaram bastante disso, mas só para destacar, quais dicas vocês dão para quem quer abrir um escritório de advocacia? Dão 2 só, porque vocês falaram bastante já disso, eu vou deixar Então gravado. fala logo, então fala Mas logo. as principais que vocês acham que poderia ajudar. Ó, quer falar uma? Eu falo uma? Não. Gente, tá bom então. Não chora, tá? Que ela vai se emocionar. Uma muito importante que eu acho assim, eu escutei isso da própria Aline quando a gente era amiga, assim, que ela falou assim, Dani, ninguém cresce na vida sozinho, sabe? E quando a gente pensou em fazer a parceria, desde o início. Calma aí, deixa eu passar esse ônibus. Não dá aqui. pra esperar, a gente tem que falar. Dá Tem pra problema ouvir não, agora. dá para ouvir vocês. O Então, ônibus desde tá o bem baixinho. início, desde o início, a gente sabia que ia dar certo. Eu não sei te explicar. Você tem que escolher uma pessoa, se você for abrir a sociedade com alguém, que eu aconselho, porque é difícil. Já com uma pessoa, imagina você sozinho, né? Começando do zero. Mas Sim. se você quiser, nada impede. Você tem que escolher uma pessoa que você sabe que você não vai ter problema, que vai dar certo. Problemas tem, gente, na vida. Mas assim, a gente se dá tão bem, a gente se entende, a gente é tão companheira. Não há cobrança, não há questionamento, não há briga, não há dúvida, não há um achando que o outro tá mentindo, porque a gente é extremamente verdadeira. Você tem que escolher uma pessoa que você saiba que vai ser sua parceira, porque é isso, sociedade é parceria. Entendeu? Eu tenho uma dica muito boa aqui que eu lembrei também. Minha dica é sensacional, hein? Sensacional. Para você abrir um escritório, você já tem que ter uma bagagem e um conhecimento legal. Porque se você abrir na cara e na coragem sem conhecimento, você vai estar com o teu público, já com o teu público-alvo ali. Então, por exemplo, se você tem um cliente, você acabou de começar e você não sabe nada daquele caso ali, aquele cliente não vai mais te indicar. Então, o ideal, realmente, juro, é você conseguir pelo menos 1 ano de experiência em algum escritório ou com alguém, enfim, trabalhando para você mesmo, que fosse o caso, mas sem abrir escritório, que aí você tem que investir dinheiro. Você ter um pouco de conhecimento, porque se você abrir do zero, você vai estar arriscando com o teu próprio cliente, com o teu próprio público. É muito ruim. Quando você trabalha para outro, você vai errar, mas quem recebe a culpa é o outro. Então, é menos pior, você entende? Do que você receber a culpa do seu próprio cliente. Então, essa é a minha dica. Ficou um pouco confuso, mas eu acho que vocês entenderam. A ideia é ter um pouco de bagagem antes de abrir o escritório. Experiência, né? Prática, Exatamente. prática, ela quer dizer prática. Eu aconselho, se você for abrir com alguém, ter uma pessoa que seja sua parceira de verdade, que vai estar ali com você em todos os momentos, né? E ela também, a Aline também indica até prática. Porque... Dani traduziu o que eu falei, ótimo. Gente, né? Viu como é que a gente se entende? Viu? Vocês se complementam, né? Total, que bom, né? É basicamente isso, então, gente. E vontade, querer mesmo, porque não é fácil, tá? Não dá E pra vai desistir vão no ter primeiro obstáculo. Quando as pessoas falavam assim pra gente, não é o momento não, acho que você não deveria abrir não. Não vai conseguir não. Aí que eu falava assim, vou mostrar como eu não vou conseguir. Vou mostrar. Eu não vou conseguir, então tá bom, então. Entendeu? Então é basicamente isso. Força de vontade, prática Meu Deus, e ela parceria. não para. Exatamente. Gente, só quis resumir em 3. Primeiro, eu queria agradecer muito vocês por vocês terem disponibilizado, aceitado o convite e terem disponibilizado o tempo de vocês para falar aqui para outros estudantes de direito, para profissionais do direito, a história de vocês e como vocês superaram os obstáculos. Acabou de entrar o reloginho aqui, a gente tem exatamente 1 minuto. E agradecer por vocês ainda terem contato comigo, ainda terem contato com vocês. Agradecer de novo a oportunidade que eu tive de trabalhar com vocês. E podem contar comigo para o que quiserem. Espero que eu também possa contar com vocês. E vamos marcar futuras lives que a galera, pelos comentários aqui, gostaram bastante.
Ah, Tá bom, obrigada, gente. Luiz. Muito Fala pra seguir obrigada. nossa página lá. Segue o Costa Queiroz Advogados. Sigam a Aline, a Não, Dani gente. e o Instagram do Costa Queiroz Advogados. Depois eu vou marcar lá na história e a galera vai seguir. E quem é do Rio, fica acompanhando lá o Instagram do Costa Queiroz, porque quando abre vaga de estágio, eles colocam lá no Instagram. Ah, é verdade. Tchau, gente. Obrigada, Boa sorte. Luiz. Obrigada, Luiz. Tchau, Beijo, boa beijo. noite. Beijo. Beijo.